sou Rosângela Maria Oliveira Marinho, eu sou estudante do mestrado do IFCE do campus de Limoeiro do Norte em Tecnologia de Alimentos e vou estar com vocês aqui na nossa aula de produção de pães. Sou formada também em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará e em Gastronomia. Sou especialista em Ciência dos Alimentos e especialista também em Gastronomia. Certo? Vamos falar aqui um pouquinho do processo de produção de pães e do processo de fermentação durante essa produção. Bem, os pães eles são produzidos desde milhares de anos, né? Um dos alimentos mais antigos do mundo, e ele tem aí uma herança ancestral de gregos, egípcios, hebreus, ibéricos, europeus. Ele é resultado da cocção de 4 ingredientes principais na formação desse produto, que é a farinha, a água, o sal e o fermento. Esses ingredientes são ingredientes obrigatórios. Existem também os ingredientes opcionais, que são outros ingredientes que são adicionados à receita, como por exemplo os ovos, gordura, seja ela óleo, azeite, manteiga, margarina, açúcar, dentre outros ingredientes que são os ingredientes opcionais. O processo de produção de pão ela é iniciado pela escolha, pesagem e separação da matéria-prima. Então, no momento que você vai realizar essa produção, você tem que separar aquilo que você quer para aquela receita e fazer toda a pesagem corretamente, que a gente chama de mise en place. Essa separação ela precisa ser realizada através de uma balança, né, onde você vai pesar todos os ingredientes para que você tenha uma formulação padronizada. É realizado também o processo de mistura, logo depois da pesagem, né? Esse processo é um processo muito importante, porque é através dele que a gente vai homogeneizar todos os ingredientes na nossa massa. E logo depois do processo de mistura, a gente tem aí a sova, né? Que é um processo também que é importantíssimo, porque através dele a gente vai desenvolver, né, o glúten necessário, a rede de glúten, para que a gente tenha uma excelente fermentação. Depois desse processo, a gente vai fazer a modelagem, a fermentação e a cocção do nosso produto. Bem, a separação e pesagem dos ingredientes, né? Para que a gente realize esse processo, a gente precisa de uma balança digital. E nessa balança a gente vai separar e pesar todos os ingredientes. Vamos precisar também de alguns recipientes para que a gente possa separar tudo isso, né? E aí já deixar no ponto de iniciar a mistura. A mistura dos ingredientes, ela é importante, né, pois através dela se traz uma distribuição uniforme dos ingredientes. Nesse momento a gente vai adicionar primeiramente os ingredientes secos, iniciando pela farinha e o fermento, né, se nós estivermos trabalhando com fermento seco. Onde a gente vai homogeneizar todo o fermento na massa, vai distribuir uniformemente. Depois a gente vai começar a introduzir os ingredientes líquidos, né. Esse processo é um processo muito importante, essa distribuição correta dos ingredientes para que a gente tenha otimização do desenvolvimento do glúten nessa massa e uma distribuição uniforme das células do fermento. Durante a mistura, principalmente se for realizada em maceira, né, a gente tem aí uma mistura que pode ser realizada manualmente, para aquelas pessoas que não têm o equipamento ou que vão fazer o pão em casa, ou aquelas pessoas que vão trabalhar com maceiras ou amassadeiras, como queira chamar. Durante esse processo da mistura na maceira, a gente tem a elevação da temperatura. Essa elevação ela não é desejada. Devido a isso, quando é realizada essa mistura, é colocado ou gelo ou água. A água da receita vai ser substituída por uma porcentagem de gelo ou vai ser utilizada ingredientes gelados para que a gente possa manter uma temperatura em torno de 20 graus Celsius, essa temperatura na massa. Então, essa temperatura ela pode ser verificada através de um termômetro. Como eu já falei, a gente adiciona farinha, fermento, os secos e depois os líquidos. E aí a gente faz essa mistura até que aconteça o estágio que a gente chama de estágio de limpeza, onde a gente olha para o recipiente ou onde a gente olha para a maceira e a gente não vê mais farelos soltos. A massa ela está toda unida e a maceira se torna limpa. Por isso chamado de estágio de limpeza. Logo depois a gente tem aí a realização da sova, onde a gente vai ter o desenvolvimento do nosso glúten, através das duas proteínas que existem na farinha, que é a gliadina e a glutenina. A gente consegue ver aqui nessa imagem, as proteínas da farinha,
elas estão na farinha, porém elas não estão ligadas, elas estão separadas. Quando a gente adiciona água e a ação de mistura, a ação física ou mecânica, a gente tem aqui a união dessas proteínas na farinha, o entrelaçamento delas, né? E aí inicia-se o processo de formação do glúten, onde depois, quando a gente faz uma sova corretamente, a gente tem aqui a formação da rede de glúten. Professora, e onde que isso vai ser importante? Por que a rede de glúten é importante no meu processo de fermentação do pão, no meu processo de produção desse pão? A rede de glúten, ela vai trazer para o nosso pão elasticidade e extensibilidade dessa massa. E o que isso vai ser importante? Quando essa massa começar a fermentar, ela vai ter como ser elástica, ela vai ter como crescer, né? A produção de gás que vai ser formada no interior dessa massa vai fazer com que essa massa ela cresça. Se eu tenho uma massa que não foi desenvolvida corretamente a rede de glúten, então essa massa ela não vai ter elasticidade e a formação do gás não vai ser uma força suficiente para fazer com que essa massa cresça. Se eu tenho essa massa elástica, o gás sim vai empurrar essa massa e aí eu vou ter a expansão dessa massa sem o rompimento da massa, né? Mantendo assim preso o gás existente dentro desse produto. E aí, nesse momento da sova, da mesma forma da mistura, é importantíssimo que a gente faça o controle dessa temperatura. Eu não posso sovar esse pão, essa massa demasiadamente. Por quê? Porque eu estou trazendo ali ação mecânica. No momento que eu tenho essa ação mecânica, eu tenho uma elevação da minha temperatura. Se essa temperatura eleva, eu começo a ter alguns problemas, principalmente no que se diz a fermentação. Porque o meu fermento, o meu processo de fermentação, ele é influenciado pela temperatura. Então, se eu tenho um aumento de temperatura, eu já tenho um início do processo de fermentação e eu ainda não quero que esse processo esteja ativo. Então, é preciso que seja realizado o controle dessa temperatura. Bem, logo depois da sova, a gente vai ter aqui a divisão e modelagem desses pães, né? Esse processo, ele é um processo que ele deve ser realizado de forma rápida, né? Por quê? Pelo mesmo fator que eu falei anteriormente, porque se eu demoro, eu vou começar o meu processo de fermentação antes de ter modelado o meu pão. E aí eu ainda não tenho a massa da forma como deveria. É um momento também que eu preciso de uma balança né? Uma balança onde eu possa verificar o peso desse produto, porque se eu quero fazer um pãozinho de leite, eu vou ter ali 30 gramas, se eu vou fazer um pão carioquinha, por exemplo, ou pão francês, como queira chamar, a gente vai ter de 50 a 60 gramas. Se eu quero fazer um pão de coco, eu já tenho um peso maior, então eu vou precisar de uma balança para pesar esse produto, né? Vou precisar lembrar também que durante a cocção, esse produto ele perde peso, né, pela evaporação do líquido da massa. Então, se eu quero um produto com 300 gramas, eu tenho que calcular quanto que eu tenho que colocar mais naquele produto, de acordo com a sua perda de cocção, para que eu possa, quando esse produto sair, eu realmente ter um produto com 300 gramas. Eu não posso deixar esses pães descobertos, né? Sempre que eu estiver modelando ou dividindo esses pães, eles devem estar cobertos para evitar a perda de umidade e assim eles não ressecarem, porque se eles ressecarem, eu também vou ter uma perda de elasticidade dessa massa. É importante verificar também a ordem do boleamento. Se eu vou bolear um pão, eu vou trabalhar com ele na ordem que eu cortei. Se eu comecei a separar manualmente, cortar manualmente esse pão, eu vou depois começar a bolear pelo primeiro que eu cortei, pelo primeiro que eu pesei, né? É importante esse processo de boleamento, né? Que é onde a gente deixa aquele pão redondinho, onde a gente pressiona esse pão para baixo, porque é nesse momento que a gente vai formar uma película, né? A gente vai esticar a rede de glúten que vai cobrir todo o nosso pão. E essa rede é a que vai reter o gás dentro do pão e vai fazer com que ele cresça de forma uniforme e correta. Bem, a fermentação, ela vai proporcionar uma expansão da massa através das bolhas de gás que são formadas, né? O início desse processo de fermentação, ele se deve desde o processo que a gente boleou, então ele vai ter o primeiro processo de fermentação fora do forno, onde ele vai dobrar de volume aproximadamente.
e ele vai ter o último processo de fermentação, né, no final, onde ele já vai estar no forno, onde quando ele chegar na temperatura de 58,8 graus Celsius, aproximadamente 60 graus, né, onde a gente tem aí a inativação do nosso fermento. Porém, o pão ainda não está assado, a gente só finalizou o processo de fermentação, né? Esse processo ele vai trazer textura para nossa massa, ele vai trazer elasticidade para nossa massa, ele vai reter, né, o gás que foi liberado dentro da massa e ele vai trazer também sabor para nossa massa. Durante esse processo ocorre o ganho de volume, né? Ele é um processo que ele deve ocorrer entre 24 a 26 graus Celsius. As células de fermento elas crescem, as moléculas de proteína se juntam, né, liberando álcool e CO2. O CO2 ele influencia, né, ele que traz o crescimento da nossa massa e o álcool ele vai evaporar durante a cocção. Bem, o produto de fermentação alcoólica anaeróbica é efetivada pela ação de agentes fermentadores no açúcar presente na massa, né, ocorre nesse momento da fermentação do pão, onde o fermento alimenta-se do amido, né, do açúcar, na verdade, existente no amido, metaboliza em álcool e desenvolve o gás necessário para a expulsão do CO2. O agente fermentador pode ser uma esponja natural. Quando a gente fala de esponja natural, a gente fala de um fermento realizado, feito, né, a partir da própria farinha com a água ou com outros ingredientes, onde quando ele começa a ficar em descanso, ela começa a se transformar em um produto fermentador. Ou até mesmo sobras de um pão, de uma massa do dia anterior. E o fermento comercial, que ele pode ser encontrado na sua forma seca ou fresca, né? Quando eu tenho um fermento seco, eu tenho um fermento mais forte, 3 vezes mais forte do que o fresco. Por quê? Porque eu tenho um produto concentrado. Quando eu tenho um fermento fresco, eu tenho um produto que ele tem uma menor quantidade, uma menor força, né? Se eu posso dizer assim. Por quê? Porque eu tenho um fermento e água, então eu tenho um produto menos concentrado, consequentemente mais fraco. Os fatores importantes para uma boa fermentação, né? É o desenvolvimento apropriado da massa. Então, preciso ter tempo suficiente para que essa massa desenvolva numa temperatura correta. Eu preciso trazer para essa massa um ambiente onde ela possa conservar a sua umidade, né? A massa ela não pode ressecar, então ela precisa estar coberta, ela precisa estar numa temperatura ideal. Então, quando eu estou no meu processo de fermentação, eu preciso controlar essa temperatura. Se eu tenho uma temperatura que está muito alta, né, eu vou ter problemas na minha fermentação. Ele pode fermentar rapidamente, né, não de uma forma desejada. E a massa ela vai atingir aí 32 a 35 graus Celsius, numa umidade ideal de 75 a 85%. Bem, poucas empresas, né, panificadoras, por exemplo, têm esse controle da temperatura e a umidade. Geralmente a gente encontra mais esse controle quando a gente fala de indústria. Essa massa ela deve ficar até haver a dobra de volume, né? E aí, logo depois que a gente passa por esse processo de fermentação do nosso produto, a gente tem um processo que antecede o forno, que é um processo de pincelagem ou chamado de egg wash, onde a gente vai aqui adquirir brilho e textura da crosta do nosso produto. Esse processo geralmente é feito ou com ovos inteiros, ou só com a gema, ou ovos misturados com um pouco de água. Ou tem algumas pessoas que gostam de misturar creme de leite, óleo, azeite, né? E aí essa mistura é pincelada em cima dos pães e também servem para colar outros ingredientes, como por exemplo gergelim, a castanha, ervas e açúcar. Bem, aí a gente chega no nosso processo de cocção, onde tem um calor intenso na massa, né? Trazendo a expansão dos gases rapidamente e o aumento do volume dessa massa. Esse calor, ele transforma os líquidos em gases, isso também é importante para o crescimento do nosso pão, né? E o fermento produzirá células de gás até 60 graus. Aqui eu trago um diagrama de temperatura de cocção, onde é demonstrado, né, o que ocorre quando a massa chega a cada temperatura, né? Não estou falando de temperatura de forno, estou falando da temperatura que a massa atinge quando ela entra no forno. Então, eu coloco lá minha massa com 180 graus Celsius e nesse momento ela começa a elevar a sua temperatura. Quando ela chegar a 30 graus Celsius aproximadamente, ela tem ali a expansão dos seus gases, né, produção de enzimas e conversão dos açúcares.
Logo depois, numa temperatura de 45 a 50 graus Celsius, ocorre a gelatinização do amido, né, onde essa massa ela ganha sua estrutura. De 50 a 60 graus Celsius, a finalização da formação do CO2 e formação dos alvéolos, que são aqueles furinhos que a gente encontra no nosso pão. Ali onde tem a formação do gás, existem espaços, né? No momento que aquelas bolhas de gás elas são inativadas pela ação do calor e a massa ganha a estrutura, então a gente tem aqueles alvéolos na nossa massa, aqueles furinhos. Entre 60 e 80 graus a finalização do processo de gelatinização e coagulação da glutenina. Em 100 graus Celsius ocorre a formação da estrutura final, onde ocorre a evaporação da água. De 100 a 130 a formação da dextrina, onde a gente tem ali uma crosta, a caramelização daquele pão, né? A gente tem lá um pãozinho mais dourado, a exalação de odores e enrijecimento final da crosta. Então ali a gente já atingiu todo o ponto desejado na nossa massa. Entre 130 e 186 graus Celsius ocorre a caramelização com formação de manchas escuras. Eu já tenho um pão aí saindo do que eu desejaria, né? E acima disso o pão ele começa a queimar. Bem, depois que esse pão sai no forno, é desejado que se espere um resfriamento, né? Por quê? Porque ali eu tenho uma saturação de vapor e eu preciso de um tempo para que aquele vapor possa evaporar, até que ele chegue numa temperatura de 25 a 30 graus Celsius. Logo depois é realizada a embalagem, que é muito importante porque, além de proteção do pão, né, ela reduz a questão da deteriorização, também mantendo a umidade daquele pão sem que haja absorção de mais umidade do ar, né? E assim ele tem uma durabilidade maior, aumenta sua capacidade de conservação em prateleira, né? Mantendo também a higiene do produto. Eu deixo aqui para vocês, né, algumas bibliografias que eu utilizei para fazer essa aula. E deixo aqui também como opção de bibliografia recomendada para que vocês possam ler esses livros, né? Quem tiver mais interesse de se aproximar mais ainda desse assunto, que é um assunto maravilhoso, é um assunto que tem muito que se estudar, muito que se pesquisar, né? Para quem gosta de pesquisa. Então é muito interessante, eu deixo aqui essa bibliografia recomendada. E agradeço desde já a participação de todos, meu muito obrigada. A gente se vê logo mais nas nossas aulas práticas, tá? Até logo.